Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor, então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, comente principalmente, é a sua prioridade aqui no canal, comente, a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, mas também nas nossas lives também, então a gente sempre pede, comente bastante, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, beleza? Pessoal, pacotão do Grêmio desta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Tem situação do Jean-Pierre, situação do Fernando Henrique, tem novidade, e também referente ao Douglas Costa, tá? E também uma informação em relação ao jogo contra o Flamengo no duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, vou começar por essa situação mais recente, envolvendo a Copa do Brasil, porque isso já está sendo repercutido por outros jornalistas, inclusive, vou até dar os créditos aqui, foi o primeiro que eu vi postar, não necessariamente seja o primeiro que postou, mas enfim, que é o Lucas Katsurayama, da Rádio Grenal, que postou o seguinte, que o Grêmio tem como decisão o seguinte, internamente, se no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil houver a presença de público, o Grêmio não entra em campo para essa partida, fundamentado por um único argumento. Lá atrás, antes da realização do jogo da ida no Grêmio e Flamengo, aquele jogo que terminou por 4-0 para o Flamengo, foi acordado o seguinte, nos duelos da Copa do Brasil, isso foi um acordo feito entre CBF e clubes, só vai ter público neste duelo se tiver público na ida e na volta. Então, por exemplo, São Paulo e Fortaleza, se tiver autorização dos dois estados, de São Paulo e do governo do Ceará, tem público nos dois jogos. No caso do Grêmio e Flamengo, é uma situação diferente. Por quê? Porque no jogo de ida nós não tivemos público. Ainda não houve a liberação em um tempo hábil para se colocar público na arena. E agora, no jogo de volta, o Flamengo teve a autorização do governo do Rio de Janeiro para este primeiro jogo contra o Grêmio no dia 15 de setembro ser o primeiro evento teste para a volta de público com 35% da capacidade do Maracanã. Então, o Grêmio está se fundamentando no seguinte, e até vou repetir aqui uma frase que um dirigente do alto escalão do Grêmio falou pra gente, em relação a isso. Acordo é acordo, basicamente. Seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou qualquer outra competição. Tem que haver para os dois lados, senão há desequilíbrio técnico. Então o Grêmio está se fundamentando no seguinte, houve um acordo e isso fere a isonomia da competição. Então tem toda essa situação aí até para resolver na próxima quarta-feira. Pelo lado do Grêmio, o posicionamento está bem claro. Se houver público no jogo de volta da Copa do Brasil, o Grêmio corre o risco aí de não entrar em campo. E certamente, se o Grêmio não entrar em campo, a CBF será notificada sobre isso, tá? Lembrando, o Flamengo não esteve presente na reunião hoje da CBF com os demais clubes do Campeonato Brasileiro para discutir a volta do público, porque o Flamengo entende que não é a CBF que tem que definir isso, e sim os órgãos governamentais. Mas enfim, tem uma situação bem complicada para resolver envolvendo o Grêmio. Vamos agora para a parte dos jogadores. Primeiramente, situação do Jean-Pierre, tá? Informação trazida pelo Jeremias Werneck no canal do YouTube dele. A gente conseguiu confirmar com pessoas do staff do Jean-Pierre que houve uma proposta, sim, do Yeni Malatyaspor da Turquia, um time que está lá na 7ª colocação do Campeonato Turco. Um empréstimo com opção de compra, 300 mil euros. Empréstimo de 1 ano e o Grêmio prontamente recusou. O próprio Jeremias disse que o Grêmio considera a proposta ridícula, tá? Então, como a gente falou aqui no vídeo, quando a gente fez em relação à proposta do Alavés. O Grêmio considera 2 cenários para vender o Jean-Pierre. Primeiro, venda definitiva ao cenário perfeito, porque o Grêmio se arrependeu, esse é um relato interno, o Grêmio se arrependeu de não ter vendido o Jean-Pierre para o Vancouver Whitecaps da Major League Soccer, até porque também o Grêmio não se fez avançar muito na situação. Não houve uma proposta oficial, mas o Grêmio também dificultou muito, então caso tivesse facilitado, poderia sim ter havido uma proposta oficial. No pior dos cenários, um empréstimo com obrigação de compra. Mas não só obrigação de compra, um empréstimo com o valor na taxa do empréstimo. Algo como, por exemplo, o Grêmio fez com o Borja. O Grêmio pagou, foi lá, 6 milhões de reais na bucha para ter o empréstimo e depois o passe fixado. Esses são os 2 cenários que o Grêmio entende para vender o Jean-Pierre, tá bom? Então, essa é a situação do Jean-Pierre. Situação do Fernando Henrique, também não é novidade para ninguém. Tem procuras de outros clubes, vários clubes, mas a gente conseguiu uma informação referente à procura do Al Ain dos Emirados Árabes, tá? Não houve nenhuma proposta oficial, isso já é sabido. O próprio staff do Fernando Henrique confirmou isso pra gente, que não houve proposta oficial. Agora,
O Al Ain dos Emirados Árabes sinalizou um valor, informalmente. Qual o valor? Algo próximo de 5 milhões de dólares. Hoje em torno de 27 milhões de reais. A multa rescisória do Fernando Henrique é de 40 milhões de euros, tá? Então é um valor bem considerável a multa rescisória, até para proteger o Grêmio. Não foi uma proposta de papel timbrado, porque o Grêmio dificultou muito. O Grêmio disse, ó, o Fernando Henrique é inegociável. Inegociável. Tendo em vista o cenário real, o valor de mercado do jogador, o que a gente enxerga de potencial neste jogador, o Filipão gosta muito dele, ele é inegociável. Então, essa procura do Al Ain, que de fato procurou o staff do Fernando Henrique para saber, olha, qual o valor que o Grêmio entende que é necessário, o Grêmio nem botou valor. Até porque os árabes sinalizaram com um valor de aproximadamente 5 milhões de dólares, informalmente. Repito, não teve papel, informalmente sinalizaram com um valor de 5 milhões de dólares. O Grêmio nem quis conversar, o Grêmio entendeu que não é o momento de vender o Fernando Henrique. E por fim, a situação envolvendo o Douglas Costa, tá? O próprio Grêmio botou aquele prazo lá de 4 semanas de uma forma muito conservadora. O Grêmio admitiu isso através do presidente Romildo, de outras pessoas também da comissão técnica e da direção, que o prazo de 4 semanas era bem alongado mesmo, um prazo bem conservador. O que a gente tem de relato em relação ao Douglas Costa? Ele avançou significativamente na recuperação dele e é praticamente certo que ele volta antes do previsto. Desde segunda-feira, ou seja, desde o dia 6 agora, desde a última segunda-feira, ele está correndo no campo para readquirir a forma física, readquirir pelo menos um ritmo de treino. Afinal de contas ele estava bastante tempo na fisioterapia, né? Algumas semanas ali na fisioterapia, um pouquinho mais de uma semana. Ele ainda não trabalha com bola, ou seja, desde a lesão dele no jogo contra o Flamengo até aqui, ele ainda não fez nenhum treinamento com bola. E hoje ele finaliza a transição, que é o quê? Vamos lá, treino do Grêmio tem 2 horas de duração. Começa às 8 e termina às 10. Vamos botar um horário aqui bem alternativo, uma projeção. 2 horas de treino ou 3 horas de treino, das 8 às 11 da manhã. Ele faz 1h30, digamos assim, no campo, trabalhando em volta do campo, fazendo trabalhos com a preparação física, lá com o preparador do Grêmio, com o Heverson Pimentel e com a sua equipe. E a outra parte do treinamento, provavelmente com um espaço de tempo menor, ele faz na fisioterapia. Continua fazendo a fisioterapia. Essa é a transição. Aos poucos vai aumentando o tempo dele com treinamento de campo e diminuindo o tempo dele na fisioterapia. Mas, de fato, ele deve voltar muito antes que o previsto. Fazendo uma projeção aqui, isso não foi confirmado por ninguém do Grêmio, mas fazendo uma projeção aqui em relação a tempo que ele ainda precisa, ao cenário do jogador, pode ser que ele esteja disponível para o jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana, tá? Lá no dia 12 de setembro. Aliás, no dia 12 não. No dia 12 é o jogo contra o Ceará. Mas enfim, no outro fim de semana lá, dia 18, dia 19, ele deve estar disponível. Fazendo uma projeção aqui, tendo visto o que passaram pra gente, mas o Grêmio trabalha com muita cautela e certamente o prazo será antes do previsto. Valeu? Se inscreve no canal, ative o sininho, tamo junto, até a próxima. Tchau!